Olá, sejam bem-vindos. Respira e conecta. Hoje convida, meio programa, porque eu estou com um ilustre convidado aqui, um pouco distante da gente, está lá na Croácia, aqui no Brasil, a 5 horas de distância, né, para frente lá na Croácia. Nós estamos atrás aqui 5 horas, e com um grande professor que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui nessa live hoje, nesse programa especial Respire e Conecta. Convida e programa também, daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Professor Alex Reis. Tudo bem, Alex? Tudo bem, professor Magno. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar recebendo você aqui. Eu não conhecia o professor Alex Reis, ele já tem uma trajetória aí. Quando ele começou a falar, eu já sabia que era alguém da minha faixa etária. Eu, na verdade, sou 5 anos mais velho do que ele, mas eu sabia que ele estava mais. Essa cara de novinho dele aí engana, viu? É o Tai Chi Chuan que faz essa mágica, esse milagre aí é o Tai Chi e o Qigong. Mas tem muito tempo, foi da época do Marco Natali. Quem tem a nossa idade, quem é da nossa faixa etária aqui, sabe quem é Marco Natali. Quem gosta de arte marcial, sabe quem é Marcos Natali. Na época que a gente não tinha internet, e a banca de jornal era uma grande fonte de informação. Os livros do Marco Natali estavam sempre ali expostos nas bancas de jornal, e o professor Alex Reis é desses primórdios aí. Nós estamos falando de 40 anos atrás. E ele é praticante desde os 12 anos de idade, é tanto praticante e mestre de Wing Chun, a arte do Bruce Lee, para quem não sabe, o famoso Bruce Lee, uma arte de Kung Fu, uma das mais praticadas e mais populares no mundo todo, e de Tai Chi Chuan, é um grande professor de Tai Chi Chuan e praticante. Atualmente, detalhe do currículo vasto dele, que a gente só está fazendo uma pequena pincelada aqui, é um músico de renome internacional, músico da turnê do Circo de Solé Mundial. Nesse momento ele está em turnê na Croácia, e ele é professor de Tai Chi Chuan para os artistas do Circo de Solé. Então é uma experiência fantástica, e por isso ele é nosso convidado hoje. E calma que tem mais notícia boa por aí. Ele não só hoje vai estar aqui com a gente, mas vamos estar juntos por mais de uma live. Aguardem. Ao final dessa live, a gente vai estar convidando vocês para a próxima, também aqui com o professor Alex Reis. Alex, vamos lá, vamos começar então, que eu acho que já atiçei bem a curiosidade aqui de todo mundo que está nos assistindo nessa gravação dessa live. É uma gravação, para quem não sabe, é uma gravação que a gente está fazendo dessa live. E vamos começar sabendo qual é a sua trajetória. O que te trouxe à Croácia em meio a uma temporada do renomado Circo de Solé, né? O único Circo de Solé, o circo que recriou o circo no mundo, uma referência mundial. Qual é a sua história? Conta aqui um pouquinho para a gente entender. Bom, vamos lá, vamos de trás para frente então, né? O que me trouxe aqui na Croácia foi a nova empreitada que a companhia está fazendo para a gente retornar, né? Após a pandemia, após esses 2 anos de pausa, né? Uma pausa forçada, onde a companhia toda foi obrigada a parar. Há 2 anos atrás eu estava na Bélgica fazendo a turnê com a companhia e estava em Antuérpia. E aí, em função da situação, né, no dia 13 de março de 2020, né, a gente teve que sair às pressas do país, senão a gente ia ficar preso na Europa, né? E eu passei por uma fase bem delicada, viu, professor Magno? Vou ser bem honesto com você, com vocês que estão assistindo,
foi uma fase muito delicada, porque eu estava morando no Canadá já há 2 anos com a minha família, e eu estava num processo de transição, fazendo toda aquela papelada para residência permanente, e o meu endereço oficial ainda continuava sendo o Brasil, né? E naquele momento a gente não tinha o tempo hábil para que eu pudesse reivindicar a possibilidade de eu ir para o Canadá ao invés de ir para o Brasil, que era nos meus arquivos da companhia, eu estou como um residente permanente no Brasil. Então eu tive que fui mandado para o Brasil às pressas, porque não tinha tempo hábil para que eu fizesse todo o trâmite para que eu fosse para o Canadá, né? Então cheguei no Brasil, saí da Antuérpia no dia 13 de março, e como o tempo volta quando a gente viaja para a América do Sul, eu acabei chegando no Brasil no próprio dia 13 de março. Eu tinha saído de casa no Canadá no dia 9 de março, em direção à Bélgica para continuar a turnê. A gente tinha passado por 2 semanas de férias, né? A cada 10 semanas eu faço uma turnê que a cada 10 semanas nós paramos para 2 semanas de folga, de descanso, porque é muito intenso, né, o trabalho. E aí todos vão para casa, cada um vai para os seus respectivos países. E eu não consegui ir para o Canadá, porque nós saímos às pressas. Cheguei no dia 10 na Antuérpia, no dia 13 já tive que voar, e acabei indo para o Brasil. Imaginei que eu ficaria no Brasil alguns dias e já iria de volta para o Canadá. Mas aí a minha surpresa foi que no dia 15 de março fecharam todas as bordas e eu fiquei preso no Brasil, não conseguia voltar para casa. Minha família no Canadá, né, os filhos no Canadá, e eu no Brasil. Então foi uma fase muito, muito delicada, uma fase muito difícil. E aí passou por todo esse início de pandemia que a gente não sabia como que era, o que ia acontecer, como essa doença atuava, não existia ainda vacina, enfim, foi o que todo mundo passou. Mas foi uma fase muito delicada, muito difícil. Minha família ficou no Canadá enquanto eu fiquei no Brasil. E posso dizer que o Tai Chi Chuan me salvou mais uma vez, né? Tai Chi, o Qigong, meditação, as práticas marciais chinesas realmente me deram fundação, assim, subsídio, né, para poder lidar com essa situação, com o desconhecido, né, com uma situação de extremo estresse, né? Então foi uma bênção ter a ferramenta do Tai Chi à disposição, porque, olha, não foi fácil não, não foi fácil não. E é isso, e aí acabou que depois de 2 anos as coisas foram voltando e a companhia resolve voltar, né? E aos poucos voltando os espetáculos gradativamente. Esse espetáculo que eu participo chama-se Corteu, já é um clássico da companhia, do Cirque du Soleil, já existe há 17 anos, e é um dos clássicos, né? Juntamente com Alegria, Saltimbanco, aqueles E você espetáculos. está com eles há quanto tempo? Eu estou na companhia desde 2010. Esse é o meu segundo espetáculo. Eu participei de um espetáculo chamado Dralion, e depois me convidaram para esse espetáculo, que é o Corteu, e eu estou no Corteu desde 2017. E é isso. Aí a gente já tinha feito uma parte da turnê na América do Norte, né? Entre Canadá e Estados Unidos, e já tínhamos feito uma grande parte da Europa já. E foi interrompido, e agora pegamos de onde a gente parou para dar continuidade, para finalizar essa etapa aqui da Europa, né? Mas com o Dralion, por exemplo, eu tinha feito a América do Norte, tinha feito toda a Europa já. A gente passou por 5 continentes, né? Fiz África, Ásia Oriental, Oriente Médio, América Central, fizemos muitos países. E se você me permite só um pequeno parênteses, eu acho que uma grande oportunidade que você teve foi justamente dessa diversidade que a sua profissão te levou. E aqui no Brasil mesmo, eu conheço o seu currículo, o seu histórico. Você teve professores excelentes, continua tendo, inclusive, continua tendo
acesso a professores excelentes aqui no Brasil, mas você teve não só a oportunidade de conhecer mestres e escolas e praticantes do mundo todo, mas você pôde conviver e praticar, dar aula e treinar em conjunto ou junto com pessoas de diversas culturas, diversos países. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa experiência? Com o maior prazer, Magno, com o maior prazer. Eu me considero um eterno discípulo, um eterno aprendiz, né? Eu sou um estudante da arte. Eu acredito que a gente está sempre num processo gradativo de evolução positiva, né? Para quem não desiste, né? Eu confesso que eu nunca me sinto satisfeito. Eu sempre quero melhorar. Então, não é o bastante, né? Eu consigo identificar a melhora, tenho consciência de como era antes, né? De como eu me comportava antes dentro da prática e de como eu me comporto hoje. Tenho gratidão profunda por todos esses anos, mas sei que ainda é um processo gradativo e que às vezes me vem à mente que uma vida só não basta, né? Porque falta tempo, né? Falta ainda muita coisa para a gente desenvolver. Mas essa experiência de lecionar e de praticar e de lecionar para diferentes pessoas de diferentes culturas realmente é muito rica, porque como cada um recebe, né, a informação, como cada um absorve aquilo e expressa aquilo de acordo com a sua vivência pessoal, né, a sua cultura, a sua maneira de enxergar a vida, é muito rico, né? É uma experiência realmente muito gratificante. Dá para identificar quais têm mais facilidade, quais têm mais dificuldade, quais são mais, entre aspas, assim, vamos dizer, travados para a prática, quais são mais soltos, né? Aqueles que recebem com mais abertura. E isso tudo enriquece, né? Porque você citou aí o Marco Natali, né? Que não gosta que se chame ele de mestre, mas eu continuo tendo contato com o Natali até os dias de hoje. A gente se fala praticamente todas as semanas, até pelo Zap. Criamos uma amizade muito grande, né? Eu fiz muitos cursos com ele e eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele mesmo dizia e diz até hoje, né, que se você quiser aprender alguma coisa direito, começa a ensinar. Porque se você tiver caráter, né, se você tiver responsabilidade e comprometimento com aquilo que você ensina, você vai querer passar o melhor possível, então você vai se ensinar primeiro, né, para depois ensinar para alguém. Então, devo muito essas condutas ao mestre Marco Natali. Mas é isso, é muito rico. Eu acho que é uma experiência única e que, se a gente tiver olhos de enxergar e ouvidos de ouvir, a gente consegue captar muita coisa e nós vamos nos melhorando cada vez mais. Realmente. Pois é um privilégio, realmente. Mas eu confesso que, como a gente é uma rede, eu me sinto representado por você aí. Bom, muito obrigado. E eu tenho certeza que todo esse desenvolvimento, essa live, por exemplo, é uma forma disso. Né? É Sim. uma forma de ligar o que está acontecendo no mundo para que essa grande aldeia se beneficie dessa condição de aldeia que a gente alcançou. Finalmente conseguimos, né, transformar esse mundo grande num mundo menor, onde a gente pode se encontrar mais. Exato. E eu quero te pegar hoje, inaugurando aqui a sua chegada no Respire e Conecta, com um tema que nós conversamos aqui previamente, que é um tema super, vamos dizer assim, prático para a vida que nós temos hoje, onde nós estamos com tanta dificuldade nesse mundo, com tanta informação, com tantas opções, com tanto estímulo, que nós chamamos de estar pronto, ou prontidão.
E tanto Tai Chi Chuan como Qigong, Lian Kung, práticas meditativas diversas, sempre estão para ajudar as pessoas a terem mais preparo diante da vida, estarem mais preparadas. E nós temos aqui no Tai Chi Chuan, que é a prática mestre que nós temos aqui, a prática mãe. Falamos que é prática mãe, prática mestre, porque somos um canal nascido do Tai Chi Chuan. Qigong sempre teve junto com o Tai Chi Chuan, meditação sempre teve junto com o Tai Chi Chuan, sempre todo mundo conversou na mesma linguagem, ou seja, nós só utilizamos a prática meditativa como é conhecida porque os indianos têm mais expressão, o yoga tem mais abrangência do que as outras artes asiáticas. Mas, na verdade, quando a gente sobe no nível, todas estão iguais. E todas essas técnicas, elas culminam em facilitar a vida das pessoas. E a parte que nós chamamos de prontidão, de estar preparado, é um dos benefícios que essas práticas traz para qualquer área da vida. Não que eu me canso de falar nesse... Não me canso, para dizer, me canso não. Eu não me canso de falar nesse canal. Praticamos para aplicar na vida, não para aplicar na prática. A gente não está pronto para aprender a lutar marcialmente, corpo a corpo. A gente não está pronto para poder fazer uma aula de 1 hora. A gente não está pronto para gastar na nossa diversão, na nossa prática. Né? A gente não aprende para isso. Né? A gente aprende, a gente se diverte, a gente tem vários benefícios, mas para aplicar na vida. E aí eu gostaria muito de ouvir você, Alex, ouvi muito de você, qual a sua visão sobre a arte da preparação, não, de estar preparado, da prontidão. Me vem à mente muitas coisas quando a gente vem falando a respeito disso, professor Magno. O que é estar pronto e estar pronto para quê, né? A pergunta que eu sempre me faço e às vezes faço para algumas pessoas que procuram, né, as práticas, você procura Kung Fu, né? Quando eu falo Kung Fu, estou falando geral, Tai Chi. Tai Chi para mim é uma família de Kung Fu, é um sistema de Kung Fu. Não vejo essa separação. Não para você, eu acho que a gente pode aumentar essa campanha. Para quem está ouvindo aqui, Tai Chi é Kung Fu. Tai Chi é Kung Fu. Se você está na dúvida, não é o Alex que está falando. Se você for na embaixada pedir um livro sobre Kung Fu, a chance que você sair de lá com um monte de folheto e livro de Tai Chi é grande. E você não vai estar sendo enganado. Exatamente. Aliás, essa pretensão de separar as coisas é ocidental, né, e não oriental. Então, me vem muitos tópicos na mente, né? Então, estar preparado para quê e por quê, né? Você perguntar para uma pessoa hoje por que ela está praticando Kung Fu, por que ela está aprendendo uma forma de espada, você fala, poxa, né? Você vai sair na rua com uma espada, hoje não existe mais essa possibilidade, né? O que é isso, né? Por que praticamos essa arte marcial? Eu vejo que é para que a gente possa melhorar nós mesmos como seres humanos. Eu sempre friso que Tai Chi ou Kung Fu é um veículo de transformação humana, né, profundo. Se isso não operar uma transformação na sua vida, de alguma forma, muito provavelmente você ainda não conseguiu entender o que é a arte. E me vem à mente, como você citou aí também, Bruce Lee, né? Bruce Lee, ele praticava para uma luta que nunca aconteceu. Ele falava isso, eu estou praticando para uma luta que eu sei que nunca vai acontecer. Mas, se um dia acontecer, eu devo estar preparado. Agora, nos dias de hoje, o que é essa luta, né? Lutar contra o outro, né? Tentar derrotar uma outra pessoa, acabar fazer o que estão fazendo hoje na guerra aqui do lado da Croácia, né? Tentar sobrepujar uma cultura, um povo, poder, algo assim. Olha,
a transformação ela é interna, né? A transformação ela é muito individual, muito pessoal. Então, vem à mente, claro, Lao Tse, né? Vem imediatamente o Tao, né? Vencer a si mesmo, né? Aquele que vence a si próprio é o maior dos guerreiros, né? Atribuem essa frase ao Bruce Lee, mas não, ele pegou isso do Lao Tse, né? Aquele que vence a si próprio é o maior dos guerreiros. E vencer a mim mesmo é vencer o quê? Os meus medos, a minha preguiça, a minha maledicência, a minha arrogância, a minha prepotência, sei lá, todos esses fantasmas e essas não virtudes, segundo Buda, né, que nos impedem de crescer, de evoluir. Então, agora, ninguém é perfeito, né? Nós somos seres humanos, estamos aqui em evolução, estamos buscando de alguma forma. Eu acho que o buscar já é um mérito, né? Olhar para isso, reconhecer esses, vamos dizer, inimigos, né, internos e acolhê-los, né, e entender que eles existem, reconhecê-los e falar, bom, o que eu vou fazer com isso? Ou eu fujo, essa não é a postura do guerreiro, né? Ou eu encaro isso de frente, por mais que seja difícil, eu vou para cima. Então, é vencer realmente a si mesmo. Agora, como vencer a si mesmo se você não está em estado de prontidão, né? Eu só consigo perceber e detectar isso se eu estiver em estado de prontidão. Por quê? Porque esses inimigos, eles atacam quando a gente menos espera, quando a gente está distraído, né? E eles vêm, é aquele momento que você fala, puxa vida, falei isso de novo, não queria ter falado, né? Ou puxa vida, agi de novo dessa forma. Ou então você tem consciência de uma coisa que você não que você faz recorrente que não é legal, né? E comete novamente por falta de atenção plena, porque prontidão é atenção plena. Prontidão é atenção plena. Você só pode derrotar esse inimigo quando você percebe que esse inimigo chegou, poxa. E eu vejo o Tai Chi, as práticas marciais chinesas, né, o Tai Chi principalmente, Qigong, e a meditação que envolve tudo isso, que faz com que a gente condicione a mente para esses momentos, né? Opa, está acontecendo de novo. Lá vem aquela preguiça de novo. Não, isso é preguiça, eu vou vencer essa preguiça. Não, isso é maledicência. Por que eu estou falando mal de novo dessa pessoa ou desse assunto? Não quero mais me envolver com isso. E aos poucos a gente vai, vamos lá, dizer que nós vamos eliminando aos poucos esses inimigos, né? Esses fantasmas. E achei muito interessante, Magna, a sua proposta com esse canal e o nome diz tudo, né? Respira e conecta. Então, eu vejo que prontidão é isso, né? As pessoas não percebem que estão respirando. É o ato mais importante que nós fazemos, é respirar. É o ato mais importante. Antes de qualquer coisa, é respirar. O que é mais importante para todos nós? Respirar. Se não respiramos, já, sabe, já era. Não tem 10 segundos, 1 minuto depois, acabou. Então, é o ato mais importante que fazemos quando a gente sai da barriga da mãe, né? E é o último ato que fazemos quando vamos aqui partir dessa para uma outra dimensão aí. Então, respirar é um ato é um exercício, né? Perceber que respiramos. Então, isso é um ato de prontidão, né? Perceber a respiração. Não é à toa que os cantores fazem isso, que os artistas fazem isso, que todo mundo que vai meditar faz isso, né? A primeira prática, primeiro exercício, perceber que respira, porque é o ato mais importante. Então, é um tipo de condicionamento, é o mais importante para que a gente possa se lembrar, né? E para que a gente possa desenvolver atenção plena. Atenção plena é prontidão. E a gente vê isso nas práticas de Tai Chi, né? Se a mente divaga por um instante, você pode às vezes estar fazendo daquela forma há décadas. E, opa, peraí, principalmente as formas mais longas, né? Peraí, como é que é mesmo? Para onde eu vou? A gente vê mestres de 60, 70 anos que praticam desde criança, também se perdendo, porque é uma condição humana, acontece, somos seres humanos, Esquecendo, né? Esquecendo. esquecendo pedaços, partes, né? Uhum. Mesmo praticando todos os dias. E é interessante, assim, como
os estímulos externos também provocam isso e, através da prática, ao longo dos anos, como que nós conseguimos manter essa prontidão, esse estado de percepção, de atenção plena, observando as coisas que estão acontecendo ao redor, mas sem nos deixarmos envolver, né? Ou seguir o estímulo e manter ali a prática, né? Isso acontece muito durante as práticas do dia a dia, né? Uma pessoa que passa, um som, um pássaro, qualquer coisa, um estímulo externo, como entrar em conexão com isso, perceber, né, o externo e o interno sem se deixar levar e manter esse estado de prontidão, né? É muito interessante. Eu costumo falar para os alunos o seguinte: aquela situação que você está andando na rua e de repente vem um carro para cima de você, ou sei lá, alguma situação que você tem que sair de repente e é inesperado, né? É inesperado. E isso acontece justamente nos momentos que a gente não está esperando nada, né? Não estamos atentos, né? E é interessante, são experiências, né? São experiências. Então, posso dizer que prontidão é isso, é estar em consciência plena, estar atento. Mas é de uma forma que é o que eu gostaria de trazer para essa primeira live que a gente está falando aqui agora. De uma forma relaxada. E o que isso implica, né? Isso é muito difícil para a gente ocidental entender isso. Foi difícil para eu entender. Eu consegui me conectar com esse princípio quando eu comecei a praticar o budismo tibetano. Eu pratico o budismo tibetano já há 17 anos. E foi muito interessante entender isso. Eu transferi isso para a prática do Tai Chi, que é como estar em atenção plena de forma relaxada, né? Porque a tendência no início é: eu tenho que estar atento, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar presente. Vira uma coisa que desgasta, né? E esse desgaste drena o chi, drena a energia, e quando você mais espera, você mais precisa, você não tem energia para aquilo, ou então não acontece, não dá certo. Vou contar uma historinha aqui, posso? Por favor. Eu estava Até mais de uma. em turnê com o Cirque, numa cidade que chama Kingston, no Canadá. E naquela noite, numa das noites lá da semana que a gente estava lá, teve uma nevasca que eles chamam de snow rain, uma coisa assim. Snow rain. É neve com chuva. Uhum. É uma chuva muito fininha que cai, mas cai a neve junto. Isso não é uma coisa muito comum, acontece de tempos em tempos, né? Mas é um fenômeno da natureza que acontece na América do Norte. E eu lembro que eu estava no hotel, e no outro dia, depois dessa snow rain, eu via que a neve, eu via pelo meu quarto, eu via que no chão, assim, a neve estava diferente, estava tudo congelado mesmo, não era aquela neve fofa que a gente costuma ver, era uma neve dura, né? Já estava virando tudo. Quando cai a neve, a água já congela, vira gelo. Então eu via lá de cima de onde eu estava algumas placas descolando do telhado do hotel e caindo lá embaixo, assim, explodindo, né? Aí liguei a TV, o pessoal falando: olha, tomem muito cuidado, porque é muito perigoso, acontece muito acidente. Na neve normal, muita gente já se acidenta, né? De escorregar, cair. Nessa, então, era mais difícil, mais complicado você se locomover e tudo, principalmente os idosos. Crianças, idosos e tal. Então, tomar muito cuidado, porque está tudo muito escorregadio. Enfim, eu saí e tinha que ir do hotel até a arena, onde a gente estava fazendo o espetáculo. Era uma distância de caminhada, tipo assim, de uns 400, 500 metros, alguns quarteirões. E eu saí, lembro que eu saí do hotel, já me espantei, que para mim era tudo muito novo aquilo, de ver, por exemplo, uma bicicleta inteira congelada, né? Uma cadeira, um banco de praça inteiro congelado, né? Falei, nossa, era bonito até de ver, né? Tudo gelo mesmo, né? Tudo congelado e tal. Transparente, aquele gelo transparente. Bom, enfim. Vários cubos de gelo, né, na paisagem.
Nossa, e assim, tudo muito escorregadio e tal, beleza, então eu tô indo para o trabalho, né? E tava com uma mochila, muito agasalhado, usava um casaco pesado, né? Capuz, tudo, luva, bota de neve, tudo, bem escorregadio. Tava andando e eu lembro que eu tava passando do lado de um banco mesmo, né? Uma empresa. E tô andando, tinha uma árvore, uma árvore grande até, e um espaço entre a calçada e a parede do banco. E eu dei uma pequena desviada da árvore. No momento que eu estava passando, eu escutei um rachar de alguma coisa, alguma coisa estranha, assim, um som. E eu olhei aquilo, não vi, não entendi o que estava acontecendo. Olhei para cima, estava caindo um galho, exatamente no momento que eu estava passando. Foi o tempo de eu dar um pequeno passo, assim, eu dei um passo, o galho passou aqui, assim, ó, e pegou na minha nuca. Pum! Quando esse galho pegou na minha nuca, eu estava de mochila, no impulso que eu dei para correr, eu dei uma pirueta de costas, né? Uau! Eu dei um passo, o Uau. galho caiu na minha cabeça, assim. Quando caiu, eu fiz assim, né? Puf, caiu. E aí foi caiu um galho mesmo, que é um branch, né? Um galhão grosso. E aquilo com gelo e frio, neve, aquilo pesa muito. Quando aquilo caiu, pum, aquela poeira de neve subiu e eu no meio daquilo tudo. E fui sorteado, né? Fui eu naquele momento. E aí eu levantei no meio daqueles galhos, no meio daquelas coisas, tirei foto disso depois. E levantei assim, meio atordoado, porque a pancada foi muito forte aqui na minha nuca, né? E Encostou aí no seu pescoço ou não foi só na pegou, mochila? pegou porque assim acabou raspando e cortou, sangrou, Olha, ficou pesado o negócio ali, né? E as pessoas que viram se assustaram tanto porque viram que tinha alguém embaixo de um galho daquele tamanho e assim na hora vieram me acudir, tentar me tirar do meio daquele gelo, daquela coisa toda. E aí já logo parou um carro de polícia e já começou a fazer entrevista comigo, perguntando se eu estava bem, quantos dedos tem aqui, como é seu nome, de onde você é, que dia que é hoje, você está bem? Eu falei, não, estou bem. Aí quando eu pus a mão assim, olhei e falei, puxa, está sangrando. Aí quando viram que estava sangrando, não, nós vamos te levar para o hospital, vamos te levar para o hospital. Eu falei, não, 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 calma, calma. E eu naquele estado, né, de caramba, caiu um galho na minha cabeça. Eu falei, calma, 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 tô bem, eu tô bem, eu tô indo para o trabalho. Aqui na companhia a gente viaja com médicos, né, e com fisioterapeutas, né, pessoas da área da saúde que viajam assim para atender quando acontecem alguns acidentes, né, porque é um circo e circo acontece acidentes, é natural. uhum. E aí eu cheguei, fui lá já direto no PIMED, né, que é onde tem os fisioterapeutas, aí já examinaram, fizeram os exames todos, viram que minha cabeça estava se movimentando, estava tudo bem. E aí fui até o hospital tirar um raio-x para ver se não tinha machucado nenhuma coisa na minha coluna, estava tudo bem. Mas eu estava andando, né? Então imagina eu nasci de novo. Eu nasci de novo porque é uma coisa perigosíssima isso. É uma coisa perigosíssima. Meio passo a menos, você não estaria aqui contando essa história. Então, então, assim, primeiro que agradeci demais, né, por ter sobrevivido a isso e estar aqui, estar andando, estar praticando meu tai chi, então já é uma bênção. Mas foi uma coisa assim que eu quero dizer da questão da prontidão, né? Eu escutei, e embora olha, eu estava com capuz, estava com aquele tapa-orelha, né? E eu escutei o galho quebrando. Eu escutei, ele começou, fez o som, eu já olhei para cima. E eu nunca espero, a gente não, raramente a gente presta atenção em algo que está vindo de cima. A gente fica aqui, né, no horizonte, mas era o último lugar, né, que eu tinha que olhar. E foi tudo muito fração de segundos. Olhei e tentei correr. Quando eu corri, ele bateu. E foi muito pesado. Então, nesses momentos que eu acho que assim a gente reage de uma forma
no bom sentido, condicionada, né? Eu lembro que Bruce Lee falava, ele estava dando uma entrevista uma vez, e a pessoa perguntou para ele sobre movimentos de Kung Fu, e ele pegou a carteira, tirou a carteira do bolso e jogou no rosto da pessoa. Aliás, estava perguntando o que era o Jeet Kune Do, né? O estilo que ele inventou. A pessoa pegou a carteira, ele falou, isso é Jeet Kune Do. Isso é Jeet Kune Do. Você reagiu, você agiu de forma natural, espontânea e fez o que tinha que fazer. Você não pensou que velocidade estava minha carteira, se minha carteira era pesada, se era leve, se você ia conseguir pegar ou não, se você ia levantar a mão direita ou a mão esquerda, se você ia fazer uma posição de luta. Não, você simplesmente pegou a carteira, você reagiu. Isso é arte marcial, né? Espontaneidade. Então, enfim, eu acho que isso tudo tem a ver com esse assunto que a gente está tratando aqui agora de prontidão, né? Mais um tema, né? A arte da naturalidade. Exatamente. A arte da naturalidade. Deixa eu comentar um pouco, que está muito rico essa sua fala, Alex. A primeira coisa que você mencionou, que eu acho realmente que é o principal motivo de se precisar estar sempre preparado, e não se preparar, estar sempre preparado. Sempre treinar a preparação para que estar preparado seja um hábito. Que quando vem as emoções não tão nobres, né, ou as emoções mais desafiadoras, ou eu prefiro chamar também de emoção tempero. O que é emoção tempero? Elas têm que temperar a nossa vida e não inundar o prato. Quem não tem medo vai ser uma pessoa que vai viver em perigo, né? Porque não tem medo de nada, vai viver sempre se expondo. Então, o medo é um bom tempero para a vida, né? A tristeza, né, é um recolhimento, né? É um recolhimento, não deixa de ser. A tristeza é uma forma da gente se recolher, rever, né? Quando a gente se recolhe para nunca mais sair, que é problema grande, né? Então, eu chamo isso. Então, o estar atento é justamente não deixar crescer. Não deixar crescer. Estar atento a não deixar crescer. Porque aparecer é certo, vai aparecer. Porque é inerente à vida, são os temperos da vida, fazem parte da vida. Alguns temperos a gente gosta mais, como alegria, mas até a própria alegria, se for muita, dá taquicardia, a gente toma decisão errada, dá infarto do miocárdio, por excesso de alegria, por excesso de euforia. Então, assim, tudo tem que ser na medida certa, só que essas medidas são um pouco mais diferentes. Então, tá atento para que não deixe, para o que é pouco aumentar, no caso da alegria, que ela não seja muito pequenininha, esteja uma proporção maior, e no caso da tristeza, do medo, da ansiedade, que a ansiedade também é bom, tudo é bom, né? O mundo produtivo é feito de ansiosos, né? Tem muitos ansiosos produtivos, né? Agora deixa a ansiedade tomar conta para ver se essa produtividade fica saudável. E às vezes a entrega até acontece, mas a que preço, né? A que preço essa entrega acontece? O que acontece com toda a máquina, né? Com todo o conjunto, né? Foi entregue, mas olhou para trás, está tudo destruído. Então está pronto para verificar que momento que eu vou interromper esse processo, que eu vou dizer, chega, nesse tamanho está bom, a partir daqui não cresce mais, não desenvolve mais. E reconhecer, como você falou, né, que as coisas só... às vezes a gente demora para reconhecer, quando reconhece já está num tamanho muito grande, né, já não tem mais o que fazer, a não ser esperar acalmar aquilo ali para poder fazer alguma coisa de diferente. Então, só fazer esse tipo de comentário, que nós precisamos realmente estar prontos para reconhecer a presença e dosar o crescimento. Que pode ser uma situação, não necessariamente é um processo interno, pode ser uma situação que está crescendo, né? Que você já conhece aquilo, você sabe que aquilo pode virar uma discussão, pode virar uma briga, pode virar né, alguma coisa dá errado. Eu acho que você que trabalha em circo, você deve viver fazendo isso, né? Prevendo que pode... Eu acho que quem trabalha em aviação e em circo deve ter uma familiaridade, uma similaridade muito grande, né? Porque a aviação é assim, você previne aquilo que talvez, quem sabe, pudesse gerar algo que talvez, quem sabe,
E eu acho que no circo talvez tenha, porque, na verdade, como um amigo meu que fazia aula de trapézio, me contando que estava fazendo aula de trapézio, quando eu estava no ensino médio, que era segundo grau na época, e ele estava fazendo aula de trapézio, falando, pô, Magno, eu estou me machucando demais no trapézio, caramba, não tem uma aula que eu não me machuco. Aí eu falei, mas poxa, o pessoal não coloca, na minha ingenuidade, né? O pessoal não coloca uma rede embaixo. Aí ele falou, pois é na rede mesmo que a gente se machuca, porque quando não cai na rede a gente morre. Aí não reclama, não tem dor, não tem nada. É, né? Não, exatamente. Agora veja que interessante quando você fala, quando você toca nesse assunto, a gente acaba entendendo que o estado de prontidão ele abrange muito, né? Ele abrange muito, inclusive esse estado de prontidão mais sutil que você está falando, né? O perceber o desequilíbrio, né? Então, nossa prática do Tai Chi é muito clara e muito nítida, né? Quando a gente consegue entender o princípio do Yin e do Yang, né? Consegue, eu não digo, vamos dizer, acho que entender seria até muito superficial que eu estou falando, quando a gente consegue vivenciar isso, né? E sentir de forma mais empírica realmente isso que você está falando, né? A percepção de quando está caminhando para um caos, né? Porque o desequilíbrio entre yin e yang é caos, simplesmente caos. Então, a busca ou a aspiração durante as práticas é voltar ao equilíbrio, voltar ao equilíbrio, voltar ao equilíbrio. Somos seres humanos, as coisas acontecem no dia a dia, né? Como você falou, ansiedade acontece, medo acontece, raiva acontece, uma porção de coisa vai acontecer, né? Uma porção de pensamentos, sentimentos e sensações vão acontecer. Somos seres humanos, isso é natural, né? Se a gente entrar bem dentro do tal, nós vamos entender que isso é importante. É importante que isso, se isso existe, é porque é importante que exista, né? Faz parte da nossa natureza humana. Agora, lembrando do que Buda falava, né? O caminho do meio. Isso é o mais difícil na vida, né? O caminho do meio. Então, essa percepção sutil que você fala, né? De, poxa, em que momento que essa ansiedade já tomou uma proporção que me paralisa, ou que já prejudica, ou que está em desequilíbrio, virou caos, né? Então, perceber isso, eu acho que esse estado de prontidão é fundamental. E é um estado de prontidão que você, que eu acho que... Só uma coisa, desculpa até ter interrompido, porque você quando coloca assim, realmente, até que ponto que foi, por que a gente chama o termo prontidão? Porque eu tenho que agir. Exato. Naquele momento eu tenho que agir. Eu não tenho que começar a pensar naquele momento. Opa, tem algo que aconteceu aqui. Não. Uma prontidão é isso, é identificar e agir. É a carteira do Agir, Bruce Lee. É a carteira do Bruce Lee, exatamente, acho. exatamente. E agir de uma forma assim, como se você já soubesse que ia acontecer. Quem olha fala, ué, como é que você sabia que isso ia acontecer? Eu não sabia, eu estava preparado. É. A gente sente, né, Magno? Agora, estar atento às sensações também, né? Agora, seria assim, vamos dizer, muito também teórico falar isso, né? Assim, eu vejo que é muito difícil também quando, é aquilo que você falou, quando a pessoa já entra naquele vórtex de contínuo mental e que não consegue mais ouvir, né? Que não consegue mais ouvir pessoas ao redor, não consegue mais se ouvir, né? Não consegue mais se compreender e aí realmente já é um limite, já passou de um certo ponto que aí só com tratamento, etc., né? Eu vejo que o Tai Chi, as práticas que a gente faz, são práticas de prevenção, de manutenção da nossa saúde emocional, física, mental, psicológica, tudo que energética, espiritual, mas eu vejo que é uma forma de prevenção também, né? Porque esse condicionamento
assim, todos nós somos seres humanos e estamos passíveis a entrar em qualquer tipo de vibração que nos rodeia e que acontece, né? Poxa, quando me falaram que a gente viria para a Croácia e sabendo que está tendo uma guerra aqui ao lado, é natural que todo mundo fique meio apreensivo, né? É natural. Poxa, se isso se expande e vem para cá, nós estamos aqui do lado, né? É natural que isso aconteça, mas como lidar com isso? Como perceber? Entender a situação, perceber, buscar forças dentro de você e aí ter o que, né? O conhecimento traz confiança, que é o que você está falando. Então, conhecer, né? E muitas vezes agir de forma natural. A gente age de forma natural, por exemplo, em momentos de sobrevivência, né? Aquela mãe que tira o filho debaixo do carro, que aconteceu um acidente, ela arranja forças, não sabe de onde, para conseguir erguer aquele carro e tirar a criança lá de baixo. Eu vi isso uma vez no noticiário, né? Aquele que ela tinha, que ela nem sabia que tinha, mas quando vê o filho ali, tem uma força descomunal que vem não sabe de onde, que ela consegue erguer um carro e tirar a criança de baixo. Agiu de forma natural, espontânea, sem pensar. Ela agiu por amor, agiu por instinto, agiu por naturalidade, por sobrevivência, né? Então, a gente tem essa força interna. A gente tem essa força interna, sim. Eu acho que o Tai Chi, ele faz a gente se encontrar com isso, sabe? Ele faz a gente se encontrar de forma muito sutil com tudo isso, com essa nossa ancestralidade, esse movimento que o universo tem de melhorar, né? De se preservar, né? É uma arte de preservação, uma arte de sobrevivência, sim, uma arte de amor, né? Amor próprio, amor pelo todo, pela natureza. Então, eu acho que o Tai Chi ele vem trazendo isso para a gente, assim, uma forma de consciência plena, né? De entender. É interessante isso, porque quando eu era criança eu ficava fazendo essas perguntas para mim, né? Muito novo, assim, com 10, 11 anos, eu falava, poxa, mas de onde eu venho? Que eu sou, né? Da onde eu venho, para onde eu vou? Eu tinha uma inquietude interna. E hoje acho que consegui compreender um pouco melhor isso. E a prática do Tai Chi ajudou demais. E ajuda, né? Ajuda. Coloca a gente muito cara a cara com a realidade, né? Essa coisa de estar pronto para absorver e entender também as nossas limitações, né? É um estado de prontidão. Poxa, eu tenho meu limite, né? Daqui eu não consigo passar hoje. Amanhã eu vou tentar passar, vou tentar melhorar um pouquinho mais. E ele traz para. Eu acho que a gente pode. Pronto para desistir, né? Exato. Pronto para interromper o processo. Exato. E assim, eu acho que uma das coisas, uma das lições, acho que a maior lição que eu aprendi nessa pandemia, professor Magno, com tudo isso que aconteceu, com todas as dificuldades que eu tive nessa, né, todo mundo teve dificuldade no mundo inteiro, eu sei disso, impactou a todos de alguma forma, principalmente aqueles que perderam entes queridos e tudo mais. Mas eu tiro disso a lição que meu estado de prontidão me faz enxergar que a maior e melhor lição que eu tenho aprendido, por mais simples que possa parecer, para mim tem um valor incrível, é relaxar. E paciência. Relaxamento e paciência. Relaxamento e paciência. Isso fica muito claro para mim. Eu acho que, assim, com a idade também, né, e com o tempo de prática, essa fase da pandemia, ela veio num momento na minha vida que eu tive que colocar em prática toda aquela teoria que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, que é o que você falou. A gente vem se preparando, se preparando, se preparando, e de repente acontece uma situação que você tem que agir. Tem que agir. E muitas vezes o agir é não agir. Muitas vezes o agir é manter a paciência, manter a calma, respirar, entender que tudo é impermanente, que vai passar, que nada é para sempre, que tudo é interdependente, que, sabe, todos esses ensinamentos
teóricos, de livro, de palestras, de práticas, na hora da vida real, né? Eu não sei realmente, eu não sei se eu conseguiria chegar nesse ponto que eu cheguei dentro da prática, se eu acho que a pandemia, no bom sentido, ela me ajudou demais a compreender isso, porque eu tive que realmente segurar a carteira lá do Bruce Lee, eu tive que agir, tive que usar as ferramentas que eu tinha, né, nesse momento. E eu acho que esse estado de prontidão, ele acaba se desenvolvendo mais ainda nesses momentos que, como você falou, não nos momentos felizes, né, não tão felizes, nos momentos de dificuldade, né? Que aquele velho ditado que os avós falavam para a gente, né? Que mar calmo nunca fez bom navegador, né? Exatamente. Saímos da zona de conforto e tivemos que realmente colocar em prática. E estamos tendo que colocar em prática, porque ainda estamos numa fase de transição, né? E olha só, a essência da prática diária é justamente você entrar em contato com tudo. E eu quero saber quem é que está aqui participando dessa live ou assistindo que vive só de coisas boas. Então nós queremos praticar para entrar em contato com tudo, e a gente chama tudo só dos bons, só das coisas boas. Então eu vou praticar Tai Chi Chuan, vou meditar para ter prazeres, para descansar, para relaxar. Só tem parte boa nessa história? Então por que as pessoas não conseguem ficar? Por que elas não conseguem se manter praticando diariamente? Justamente por conta desse caminho que eu chamo de um caminho equivocado, ou uma ilusão, ou um pensamento que não entenderam bem o que é. Porque quem quer algo que só dê prazer, primeiro que não vai achar. Não tem. Sexo, bebida, diversão, música, uma hora vai te levar para a tristeza, uma hora vai ser difícil. Né? Se você beber com regularidade, eu tenho certeza que a quantidade de momentos bons vão diminuir com o tempo, se isso ficar tão frequente. Então, não existe, a vida é assim. Então, as práticas, eu tento falar muito o que eu vivo diariamente, porque eu pratico e eu tenho três momentos de praticar no dia. E eu incentivo cada vez mais todos, eu falo cada vez mais porque eu comecei incentivando meus alunos a praticar, depois eu comecei a falar, olha, precisa ser semanal, mensal não funciona. Vai virar mais um curso que você vai ter um diploma que você não vai fazer nada com aquilo. Se você tiver qualquer prática além de menor que semanal, você está no rol do conhecimento que evapora. Então tem que ser semanal. Aí eu comecei a evoluir mais ainda e porque à medida que os alunos foram mostrando mais resultado, eu fui pedindo mais. Então eu já começo a fazer a campanha do diário. Mas aí, por ser diário, eu falo, 1 minuto já é prática. Você treinar hoje 1 minuto, você já praticou. Então, é difícil todo dia? É, mas em compensação, 1 minuto já é prática. É só você não passar 2, 3 dias, eu parei de fazer as meditações que eu estava fazendo. Aí sim, aí você não conseguiu. Agora, se você lembrou e praticou 1 minuto, você praticou. Então, você vai ficar todo dia praticando. E agora, mais recentemente, eu fiz um novo upgrade. Eu estou estimulando todo mundo a ter 3 horários de prática no dia. 3. E que o primeiro seja até as 10 horas da manhã. Porque se você não praticar até as 10 horas da manhã, a chance que você vai ter de acontecer alguma coisa na sua vida que você não vai poder praticar é muito grande. E se você se propõe a ter aquilo todo dia, você tem que botar na gaveta das prioridades. Tudo que você acha super importante na sua vida tem que acontecer até as 10 horas da manhã. Eu falo até as 10 horas porque muita gente, às vezes, o 10 horas da manhã para alguns são 6 horas, alguns são 5, eu boto as 10 para ficar bem flexível. Né? Mas para que não seja 11, meio-dia, 2, 3. Né? Então, e às vezes, dependendo se alguém troca o dia pela noite, então desloca isso para madrugada, então. Mas tem que ter uma prioridade. Se você tem, quem tem um, às vezes não tem nenhum. Muitas vezes não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 1 e 2.
garante um, garante mais ainda um. E por que isso? Porque quando a gente começou a falar aqui, quando eu comecei a falar, era em cima de ter prontidão. Prontidão com tudo, não só com as coisas boas. Você não tem, como você falou, não só para o céu de Brigadeiro, para o mar da Ariel, né? Tem que ser para a vida. E a vida é feita de tudo que a vida tem, não só da parte que a gente acredita que é a boa. Não existe parte boa e ruim. Existe a vida, que tem partes boas e ruins. Se tirou qualquer um desses, deixa de ser vida. E quando nós estamos praticando, se a gente não faz as pazes com essa parte que nós chamamos de ruim, que é a verdade, que é como eu estou no dia, eu me descubro estressado, eu me descubro triste, eu me descubro cansado, e aí eu nego. Eu nego que eu estou cansado, eu nego que eu estou triste, eu nego que eu estou estressado, e eu falo, hoje eu não vou praticar, porque eu estou negando aquele sentimento. Ou eu falo, hoje o treino não valeu, hoje o treino foi ruim. Eu começo a dizer que eu começo a acabar com o treino, diminuir a presença do treino, pelo simples fato que ele está refletindo a minha vida. Ele reflete a minha vida. Então, eu acredito que a maior contribuição que eu tenho para dar com relação a isso aqui na nossa conversa é essa. Vamos fazer uma prática para a vida e não para transformar em mais um cigarro, mais um chopp, isso é muito superficial, mais uma saída. Ela se torna uma prática superficial, né? Se for uma busca de prazer, né? Eu acho que o Tai Chi ele promove uma agradabilidade pessoal, né? Quando você pratica. Mas eu acho também que tem essa situação que você acabou de citar, poxa, nem sempre todo dia o treino é bom, né? E isso é bacana, isso é legal também. Eu acho que isso faz parte do processo. Acolher isso. Poxa, hoje o treino foi terrível, não consegui me concentrar, né? Sei lá, não foi bem, não estava bom, mas estava bom, né? De alguma forma valeu, foi positivo. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Alguma coisa eu aprendi disso. Eu aprendi que eu não vou poder comer aquele bolo de aniversário à noite para treinar às 6 da manhã no outro dia, porque vai me fazer mal. Então, assim, alguma coisa você vai tirar de alguma. Se a mente está atenta, né? Se você está em estado de prontidão, você começa a perceber por que não foi legal, por que anteontem foi legal e hoje não foi tão legal. Quais foram os motivos? Né? Aquela conversa que eu achei que eu tinha resolvido, tô aqui treinando, não consigo tirar aquele negócio da minha cabeça e eu achei que estava resolvido. Aquilo está mais forte do que eu. E é interessante, assim, que esse processo ele é longo, né, Magno? Muitas vezes você está praticando e vem uma resposta na tua cabeça de algo que você estava pensando há 2, 3 semanas atrás, entre uma forma e outra. No momento que você parou para tomar um copo d'água, ou sei lá, terminou uma forma, veio uma resposta de alguma coisa que você não estava esperando aquilo. Houve um espaço ali dentro da mente, um relaxamento, falou, poxa, e se eu fizer isso? Vai dar certo. Então são vários processos que vão acontecendo, você não estava buscando, não busca isso, mas acontece. É como se a vida estivesse esperando, o universo estivesse esperando você estar naquele estado de abertura para poder receber aquele insight, né? Um amigo meu falava assim, é o anjo com o saco cheio de entrega e toda vez ele volta para casa frustrado. É verdade, isso aí é verdade. Muitas coisas acontecem, né? E é interessante, assim, quando a gente fala sobre esse estado de prontidão, entender que, através do estado de prontidão, a gente começa a perceber que mesmo esses treinos ruins, ou mesmo os treinos bons, são impermanentes, eles vão mudar. Não vai ser igual, nunca vai ser igual, nunca vai ser igual. Eu acho que as pessoas que desistem da prática porque querem que tudo seja sempre igual, né? E Tai Chi é movimento, tudo é transitório, impermanente, está em movimento e por mais que você faça aquele movimento, ou aquela forma, ou aquela prática já há décadas, se você não tiver com a consciência plena ali, atenção plena naquele momento, não vai ficar tão legal, ou vai ficar melhor do que no outro dia. Então, estar atento a essas mudanças, né?
acolher quando não for bem, mas entender por que não foi bem. Eu acho que esse é um processo que, com esse estado de prontidão, a gente consegue entender que tudo é realmente impermanente, né? Eu acho que aproveitar o momento seria o termo mais assim adequado, né? A maneira mais adequada de colocar isso é aproveitar o momento, seja ele ruim, seja ele bom, mas aproveitar, entender, compreender, né? Esse é o estado de prontidão. É o que você falou, né? A vida vai mostrando as diversas facetas, né? Nós não temos só, aliás, é o próprio tal, né, dizendo, né, se for só alegria, se não tiver tristeza, se for só o claro, não tiver o escuro, se for, né, nós temos que ter existem os dois extremos e existem aqui e agora. Como não entrar em conflito com isso, né? Como interagir com isso, né? Como entender que vai mudar. É difícil, momento difícil. Muitas vezes acontece uma coisa difícil na vida, a gente vai conseguir entender anos depois. E é interessante também, né, que o tal diz, né, que tudo é para melhor. Aconteceu isso, mas é para evolução. Um dia você vai entender por que isso aconteceu. Muitas vezes a gente luta contra, né, vai contra, quer impedir que algo aconteça daquele jeito, mas um dia a gente entende que foi melhor, né? Assim Você, esperamos. você deixou uma contribuição aqui. Seria a contribuição que a gente vai deixar final agora, que é tá pronto para o que vier, de bom ou de ruim, está pronto? Seria isso? Eu vejo que a vida não vai. é, As pessoas vêm perguntando, mas então quer dizer que se eu praticar Tai Chi, meus problemas vão acabar? Eu vou. Não, peraí. Você vai continuar tendo problema, a vida vai continuar acontecendo, mas a sua maneira de reagir vai ser diferente. A sua maneira de perceber isso, a sua maneira de buscar um caminho para que aquilo possa melhorar, ou buscar meios, ou estar pronto, estar de prontidão para o que vier, se preparar para aquela luta que nunca aconteceu, como o Bruce Lee falou, né? É, tem dois ensinamentos chineses que eu acho maravilhosos, que eu nunca deixo de pensar, porque eu também tinha esse questionamento no começo. Eu falava, poxa, mas se eu pratico arte marcial para não lutar, então por que eu pratico, não é? Ou seja, então por que os praticantes mais antigos, os grandes mestres, falam que é para que a gente fique em paz? Mas é uma arte de luta, uma arte marcial. Então tem dois ensinamentos chineses que eu acho maravilhosos. Um é aquele que diz que é muito melhor você ser um guerreiro cuidando de um jardim do que ser um jardineiro numa situação de guerra. Então, esse é um deles que eu nunca esqueço. Então, esse é uma grande parte do ensinamento para quem pratica arte marcial, né? Estar preparado. E o segundo é melhor estar preparado e saber algo que você não vai precisar usar do que precisar usar e não estar preparado. É o mesmo, quer dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, isso sempre fica na minha mente. Não tem problema, pratica, vai melhorando. É. É o dia a dia. Tem um outro também, só para acrescentar na tríade aí de, de histórias chinesas ou pensamentos chineses, que é parecido, não é exatamente igual, mas eu acho que podemos aí encaixar, fazer um trio, que é treine como se fosse para a guerra e guerreie como se estivesse treinando. Perfeito. Ótimo. Né? Mais um. Ótimo. E eu acho que a gente pode encerrar essa nossa live, deixando os seus comentários finais, Alex, e já pensando na nossa próxima live, que nós vamos falar sobre acolhimento. É uma boa ideia a gente falar sobre acolhimento, a Opa. arte de acolher? Sim, sim. Vamos Eu lá. acho que vai dar muito assunto também, né? Eu acho que vai dar uma Também. livezinha de 1 hora também, não vai? Opa, vamos Tem, ver, vamos tem ver. chance, tem chance. Ótimo, tem potencial. Deixo para você fechar essa live, o que você conta para a gente encerrar aqui. Olha, eu quero encerrar primeiro agradecendo, né, a você, agradecer a todos que acompanham o canal, todos que acompanham o seu trabalho. Eu acho um trabalho assim louvável. São esses movimentos que fazem
diferença, né? Fazem as pessoas refletirem, as pessoas entrarem mais fundo na prática. Muitas vezes a prática do Tai Chi Chuan, mesmo em grupo, ela é muito individual, ela é muito pessoal, mas eu vejo que pessoas bem intencionadas ajudam outras pessoas a crescer, né? E hoje a gente tem essas ferramentas, né? Internet, e lives e muitas coisas que podem ajudar muitas pessoas, né? A gente nunca sabe o efeito que isso vai causar nas pessoas e como essas mensagens estão chegando, né? E onde estão chegando. Então, acho louvável, agradeço pelo convite e vou ilustrar essa nossa conversa de hoje numa situação de atenção plena que aconteceu na sexta-feira passada, no dia 22, né? Que foi o dia da comemoração do planeta Terra, a celebração da Mãe Terra, né? Uhum. E onde aqui na Croácia, às 11h20 da noite, eu estava acabando de tomar banho, tinha acabado de chegar da arena, e estava terminei de tomar banho, estava me enxugando, a terra tremeu. Olha. Pela primeira vez, eu nunca tinha experimentado um terremoto antes. De que magnitude? Qual a Foi de, magnitude? foi de 7,5. Uau, terremoto mesmo. Foi. Terremoto mesmo. Eu E já, ele foi eu, eu já experimentei de 5 e 6 e achei muito grande, imagina. Ele foi Sete, lá pô. na, ele foi lá na Bósnia, né? O epicentro foi ali na Bósnia, mas refletiu até aqui onde eu estou. E o pessoal na Itália também sentiu. E tremeu o hotel, né? Tremeu o hotel todo. E eu, né, senti aquilo. Nunca tinha experimentado um terremoto, mas a princípio eu não entendi, né? Porque a gente não. A primeira vez nunca tinha. E inesperado. Foi inesperado. A mesma história do tronco da árvore ali, né? Foi inesperado, um momento que você não espera. E naquele momento eu já uma coisa meio instintiva assim, né, de dobrar as pernas, né, de dobrar os joelhos, né? De opa, o chão perdeu a base mudou aqui, né? E foi rápido, não demorou muito. E, e obviamente todo mundo ficou muito assustado. Algumas pessoas saíram correndo do hotel, foram lá para a rua até eu sair do banheiro, entender o que estava acontecendo. Foi uma coisa assim de inesperada. Bom, muito bem. Na sexta-feira isso aconteceu, passou sábado, quando foi domingo, 6 horas da manhã, teve mais um tremorzinho, mas um tremor Ó, leve. E eu estava dormindo, era 6h20 da manhã, eu senti a cama balançar, acordei e fiquei numa, né, aquela coisa tipo, será que eu estou sonhando? Né? Será que tremeu mesmo? Será que não tremeu? E aí eu percebi que a cama estava balançando um pouquinho, então teve um segundo tremor. Então, é uma coisa interessante, porque assim, eu acho que a relação de quem pratica Tai Chi, não estou falando que a gente é especial, ou melhor, ou pior, não, nada disso. Mas é uma situação de atenção, né? O que está acontecendo ao nosso redor, né? Como as coisas estão acontecendo, como que o planeta está reagindo, como que a Mãe Terra está. Tudo está em movimento, né? E eu fiquei assim, também me analisando, né? Depois eu falei, puxa, quando teve o primeiro tremor, eu não fiquei apavorado, não me deu nenhum tipo de apavoramento. Eu percebi que era um terremoto, eu vi que tinha pessoas que correram para fora do hotel, vi até que tinha uma senhora que estava chorando, ela chorou, não sei se ela já tinha passado por uma experiência dessa de terremoto, mas eu fiquei assim, percebendo, falei, o que pode acontecer? Se realmente isso piorar, o que eu tenho que fazer, né, nessa situação, né? Eu só estou trazendo aqui porque é uma coisa fresca que aconteceu aqui semana passada, e eu acho que pode ilustrar muito bem, né, esse movimento que acontece, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E foi muito, muito curioso, porque foi no dia da celebração da Mãe Terra, né, de Gaia, olha. Aí ela 22 foi de abril. e ela se apresentou, né? Ela se apresentou, ela se apresentou. E eu estou aqui num lugar, Magno, eu estou numa cidade, a gente está fazendo os espetáculos numa cidade que chama Split, que é a segunda maior cidade da Croácia, mas a gente está hospedado numa cidadezinha ao lado que chama Solin.
E o ambiente aqui onde eu estou, quero até vou fazer um vídeo aqui para a comemoração dos 30, no dia 30, a comemoração do Dia Mundial do Tai Chi e Qigong. Na frente do hotel tem um parque aqui que, olha, eu acho que é o sonho de todo praticante de Tai Chi. Uau! Eu tenho que ir embora em breve, mas assim, sabe quando tudo está em harmonia? Tudo. Tem Uau! um lago, aliás, um rio de água corrente, tem um gramado maravilhoso, pássaros, pato, uma igreja, as pessoas caminhando, crianças brincando. Você vê a harmonia do ambiente, assim, né? Dá para sentir a harmonia do ambiente, começar a treinar ali insetos, plantas. É uma situação de, assim, realmente muito, muito privilegiada, assim. Uma pena que eu tenho que ir embora, mas e isso ter acontecido aqui, esse chocalhão assim da terra nesse lugar, nessa cidade, para mim acho que significou muito e eu nunca mais vou esquecer dessa história, viu? Uau! Uau! Bem, fica aí mais essa dica. Venha para o mundo das práticas meditativas em movimento e você vai estar sempre conectado com locais como esse aí. Uma das características de quem tem práticas meditativas na sua vida é escolher os hotéis com parques para treinar próximos, não é assim? Exatamente, No exatamente. caso, você não participa das escolhas, mas quando você viaja, você deve escolher, não é? Eu acho que o universo ele vai, os semelhantes se atraem, né? E outra coisa, que você só identifica se você tem valor, né? A gente só identifica. Talvez você mude daí alguém do seu hotel, alguém que esteja hospedado contigo, você comente daqui a um tempo sobre esse parque e o pessoal vai comentar: que parque? É, Não vi parque nenhum. acontece. É verdade. Maravilha, então, Alex, obrigado mais uma vez. Uma alegria ter inaugurado essa live aqui com você. Uma alegria maior em saber que nós vamos estar em breve novamente aqui juntos falando sobre acolhimento. O que é isso? Acolhimento. Aquele acolhimento das instituições de caridade não deixa de ser, só que ampliado o termo acolher. Vamos ver o que a gente pode falar sobre a arte do acolhimento aqui com as práticas meditativas. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, seja bem-vindo. Leia aqui a descrição do vídeo, onde vocês vão ter mais informações sobre o professor Alex Reis, contato, os links aqui de acesso para poder encontrar com ele, ver o trabalho dele. Então, estejam conectados, presentes aqui, Respire e Conecta, todo dia. Aguardo vocês na próxima live. Obrigado, Alex, e até breve. Obrigado, Magno. Tudo de bom. Até breve.